No livro de Mateus, no capítulo 5. No capítulo 6, melhor dizendo, Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 5. Amém? Quem foi encontrando, diga amém. Amém? Vamos ler? Que diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos. Que vê em secreto, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai, que estás em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades antes que lhes peçais. Amados, o texto que acabamos de ler, ele diz respeito, no seu contexto mais amplo, às bem-aventuranças, que o Senhor é um dos discursos mais relevantes em toda a Escritura, que o Senhor tem muito a nos ensinar com essa fala, com esses textos que têm ensinamentos profundos para a vida cristã. Mas aqui a gente vê que a priori a gente acha que esse texto se fala unicamente de oração. Claro que a ênfase primária é a oração. Mas a gente pode ver nesse texto, além da oração, o que é que a gente tem que ver, o que Jesus nos ensina a partir desses princípios. E eu queria nortear minha fala dentro da seguinte frase: diga, Deus sabe quem somos. Vamos novamente? Deus sabe quem somos. Uma das coisas que a gente vê hoje, que é uma das marcas mais eminente nessa atual dispensação, é a exibição das pessoas. As pessoas se exibem de uma maior naturalidade. As pessoas vão para o Facebook, colocam suas privacidades. Tem pessoas que chegam ao extremo de mostrar fotos íntimas dentro de uma rede social. Pessoas vão para qualquer canto, para qualquer ambiente, simplesmente se exibe numa maior naturalidade. Parece que é uma coisa que fomenta o coração do ser humano. E a gente vai ver como o crente deve se portar diante desse mundo mau, desse mundo que quer ser estrela, quer fazer tudo e mostrar que está fazendo. E muitas vezes não tem nem aquilo, como eu sempre digo, que se exibe, mas se amostra, se expõe, né? E aí você vê que na vida cristã é diferente essa perspectiva. E aí eu queria trabalhar com você justamente que a exibição não nos conduz na comunhão com o Senhor, não é? A exibição não condiz, na verdade, ela não é compatível com a vida do cristão, que de fato quer ter uma comunhão para com Deus. E o Senhor deixa bem claro isso, quando Ele diz: olha, quando orardes, não sereis como os hipócritas. E aí Ele fala: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. O que eram os hipócritas? Na verdade, aquelas pessoas tidas mais religiosas, com as vestes sacerdotais, com todas as indumentárias, com tudo aquilo que as religiões na época, principalmente o judaísmo, pregava. Porém, elas não passavam de personagens, pessoas que oravam, mas oravam para serem vistas pelos homens. Quantas pessoas se gabam, né? Eu sou um homem de oração, olha aqui os meus joelhos marcados pela oração. Quem ora não é para mostrar que ora. Quem jejuma não deve mostrar que jejuma. Quem dá esmola, diz a Bíblia, mostra que não dê, não toque nas trombetas. E quantos cristãos fazem as coisas e se exibem que fazem? Hoje a gente vê os crentes orando mais na igreja, mais no Facebook, jovens, do que na igreja. O quarto de oração de muitos crentes é o Facebook, é o Instagram.
E a gente tem que fazer as coisas, mas dentro de uma comunhão, sem exibição, porque no reino de Deus só tem lugar para um astro-rei, que é Cristo. Ah, pastor, isso é um exclusivismo. Se você quer seguir a Cristo, não tem lugar, porque dos grandes ditames, uma das grandes ânsias do ser humano, não é outra coisa senão galgar o lugar de Deus. E Deus é claro em dizer que a glória dele não pode ser dividida com absolutamente nada. Quantas vezes um culto como esse, um altar como esse, parece mais um palco do que um culto de adoração. As pessoas vão para se exibir, vão para se amostrar, vão para mostrar que são alguma coisa. Eu quero dizer que diante de Deus Ele não dá espaço para ninguém. Só Ele é o Senhor e nós somos meramente servos inúteis. Ah, pastor, o senhor é tão, como é que diz, prolixo em falar isso de forma... Não, eu tenho que dizer isso a mim todos os dias. Sou um miserável pecador indigno, e a glória de Deus não pode ser dividida com absolutamente nada e ninguém. E aí o Senhor deixou bem claro: quando orardes, sim, orem, mas não orem como os hipócritas. Não orem a partir da estética, da aparência, não sejam de personagens. E uma das coisas que a gente vê é pessoas vivendo personagens. Já observou? Pessoas que não têm nada de riqueza, mas demonstram que são ricos, que não tem nada de sabedoria. Mas eu sempre digo, quem é sábio, quem tem alguma coisa, não demonstra que é. E tem gente para, como é que diz, maquiar a sua fragilidade. Ele faz transparecer que é rico, que é sábio, que é doutor, que é isso. Não precisa não. Eu sou crente, não vai dizer que é crente não. Por quê, pastor? Eu vou ser um crente da KGB, da CIA? Não. As suas ações vão dizer que você é crente. Tem gente que bota uma placa, a roupa de crente, Bíblia de crente. Não. A sua vida tem que ser o testemunho de crente. E vão dizer, aquele é crente. Você não é para dizer que ora, você não é para dizer que prega, você é para dizer que é nada. Você simplesmente tem que dizer, eu sou um vaso inútil nas mãos de Deus. E Deus vai dar as credenciais. Eu ignoro quando as pessoas dizem, é Deus que faz. E muitas vezes está lá chalerando o pastor, não é? Vivendo em obediência à liderança. Mas eu doido para ele me dar um cargo, para ele me botar naquele... Eu te pergunto, que qualidade de crente é essa? Aí quando chega, diz, rapaz, alguém vai tirar eu da cadeira, alguém vai tirar eu do meu canto. Meu querido, se foi Deus que fez. A Bíblia diz que quando Deus está agindo, quando Deus quer fazer, quem pode impedir-lhes? Antes que houvesse dia, eu sou. Olha como é tremendo. Isaías 43:13. Antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém a que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Antes que houvesse sol, existência, terra, galáxia, via láctea, buraco negro, tempo, espaço. Dá para entender isso? Dá para entender que o Deus o qual você está adorando aqui é um Deus que ele não tem norte, nem sul, leste, oeste, altura, profundidade. Ele é um Deus que não tem como você dimensionar quem ele é. E quanto mais nós entendemos quem é Deus, e muito mais entendemos que nós não somos absolutamente nada. Eu ignoro quando alguém é um obreiro simples, aí ele passa a ser diácono, irmão Josivaldo, já engrossa o gogó. Presbítero, nem evangelista dentro do ministério assembleano, pastor, já anda voando. Esqueça, quanto mais você está subindo algum degrau, se porventura existir esse degrau, mais humilde você tem que ser. O menor de todos, porque Cristo foi assim. Alguém prega no anonimato. Eu prego em Sumé agora quando está famoso. Vou para Sumé? Como? Cadê o aeroporto? Cadê os clichês? Cadê o contrato? Eu te pergunto. Crente que precisa se converter. Pastores que não passam de mercenário, porque não entenderam o que é a mensagem do Cristo. O meu Cristo, o teu Cristo, entrava nos palácios aos casebres. Comia com meretrizes, com toda a qualidade de gente, dos mais elitizados aos mais discriminados. E mostrava que Ele era Senhor dos céus, da terra e até do inferno.
Amém, amados? E aí, esse Cristo nos ensina que não é na exibição, não é mostrar, não passe credencial para ninguém, não mostre alguma coisa, porque de fato você não é. E aí ele diz o que? Olha, de fato, quando orares, não orem como os hipócritas, de aparência, de estética, né? Porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Repita comigo, para serem vistos pelos homens. Quantas pessoas querem ser vistas? E aí eu faço uma pergunta: alguém de vocês quer ser visto pelos homens? Alguém? Alguém? Eu gostaria de levantar essa mão, quem gostaria de ser visto pelos homens? Pouquíssimo, né? Léo, quem mais? Eita, tanto hipócrita. Nós queremos ser vistos. Não tem um crente dessa igreja aqui que está me vendo e eu sentado que não queira ser visto. Eu faço, não, nós fazemos e queremos ser vistos, porque o ego pulsa isso. Mas a gente deve repudiar isso, mas dizer que nós queremos ser vistos pelos homens. A gente quer postar uma foto e dizer: ah, minha foto, ela teve 20 curtidas, ela teve 100, como é que diz, compartilhamento. Agora, rapaz, a minha só teve uma. Está observando como é o mundo da ilusão hoje, do exibicionismo? Está observando o quanto o nosso ego é terrível? O pastor nem fez menção, o pastor nem me deu a oportunidade hoje. Mas olha, o pastor me deu e eu estou pregando no culto de ceia, na igreja sede, não é na congregação. E se for na central, aí que o ego... Eu quero dizer uma coisa para vocês: deixemos nós, sacrifiquemos mais e mais o nosso ser. E não sejamos nós como os hipócritas, e não tenhamos atitude essa como de hipocrisia, como nós testemunhamos aqui. Eu não quero ser visto, nós queremos sim. Como os próprios fariseus. Entretanto, Cristo diz: olha, vocês não procurem viver dessa forma, não sendo vistos pelos homens, porque sendo assim, já receberam a recompensa. E aí eu fico pensando, quantos crentes, a começar da minha vida, será que eu tenho uma personagem de crente? Eu sou um artista? Será que eu sou um pastor artista? Um pastor de palco? Aqui, pronto, o culto de ceia. Não tem um culto mais hipócrita para muitos crentes do que culto de Santa Ceia. Todo mundo é santo, todo mundo perdoa, todo mundo diz que está preparado para ir para o céu. Já vi que precisava de ceia todo dia, né? Mas, queridos, vamos pensar que a vida minha e você é como um todo. Não é simplesmente um culto de 1h30. O culto do crente é a vida. Amém? Eu estava lendo uma literatura que dizia algo bem interessante, que a religião minha e sua é a religião do meu dia a dia, do oculto, do meu quarto. A religião de Nalva não é a religião do culto da dominical noturno, não. É do quarto de Samuel, é nos negócios de Nails, é nas atividades de Ana Cláudia, é onde de fato é a minha e a tua vida, e o Senhor está com olhos de fogo me vendo e te vendo. A gente simplesmente acha bom em saber que Deus nos vê. Sim, Ele vê tanto a minha luta, mas tanto vê o quanto eu tento ser hipócrita, parecendo que sou santo, mas não vivo uma vida em santidade. Amém, amados? E aí a hipocrisia não diz respeito meramente à oração, mas a vida como um todo, uma vida de exibição, de mostrar o que não é, de dar uma paz do Senhor que não tem. E assim vamos pensar o quanto a gente muitas vezes não condiz a nossa vida mediante os estatutos da Escritura Sagrada. Amém, amados? Diga: exibição não condiz com a comunhão no Senhor. Segunda verdade: exercendo comunhão com Deus quando reconhecemos a nossa insignificância. Quanto mais, de fato, quando é que eu chego mais perto de Deus? É quando eu subo? Não, é quando eu desço. Por isso que até a nomenclatura, alguns têm isso daqui como um altar, porque estão os pastores, o clero está mais perto de Deus. Para a cristandade verdadeira não existe essa questão. Todos estão nivelados no mesmo patamar diante do Senhor. Todos são ovelhas, todos são servos, todos são escravos.
sacerdócio universal de Cristo. Todos têm acesso. Mas alguns dizem, olha, aqui está um altar e ali tem um degrau. E quem está no degrau, mais perto do pastor, está no centro. Eu sempre digo, aquele que está na extremidade, do tamborete. Aí se bota uma cadeira, a cadeira do centro tem o acolchoado e a parte de trás mais em cima. Aí do co-pastor é um degrau abaixo. E daqui a pouco vai chegar em quê? Mas lembramos, meus queridos, que isso para mim, para nós, entendamos, tanto faz você sentar na extremidade ali como aqui, não importa, porque a glória não pode ser visualizada a partir disso. Amém? E a Bíblia é clara em nos dizer, é categórica em nos falar, porque devemos, para exercer comunhão com o Senhor, de fato, quando nós entendamos o quanto nós somos insignificante. O verso 6 nos clareia isso, nos dá a claridade onde ele diz, tu porém quando orares, entra no teu quarto, diga comigo, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás ao teu pai, que está em secreto, e teu pai vê tu em secreto, e te recompensará. E aí eu grifei a palavra quarto. E quero dizer a você que essa palavra quarto não significa literalmente só o ambiente de dormir. Mas a ideia de quarto aqui é como ele só entra no lugar mais íntimo. Se você sabe muito bem, um lugar que tem mais profundidade de intimidade, que a gente pode esconder qualquer outro segredo, qualquer dinheiro, qualquer coisa, qualquer bagunça, geralmente a gente esconde no quarto. O quarto é o lugar onde nós de fato podemos dizer que ali está a nossa intimidade. Ele disse, olha, a sua oração tem que ser na intimidade do seu quarto. E aí eu queria que você pensasse, como está o seu quarto? Não é o quarto de dormir, mas o quarto da intimidade para com Deus. É no quarto onde a gente tira as máscaras. É no quarto onde a gente tira, como é que diz, as capas. É no quarto quem é Ana Lívia, quem é Valéria, quem é Verônica, quem é Nails, quem é Zé Maria. É no quarto quem somos de fato. E é no quarto que Deus vai nos julgar. Sabia disso? Aqui está a igreja, mas não está no quarto. Agora Deus que sonda o meu e o teu coração, Ele sabe onde estão os secretos do meu e do teu coração. E aí eu dou uma ideia a você, e dou uma lição a você, à luz da Escritura. Não seja você um farisaico, não seja você uma personagem, seja você mesmo. Se desnude diante do Senhor. Senhor, sou um miserável, indigno, incapaz. É nessa intimidade, é nessa perspectiva, é exercendo essa comunhão, que nós vamos também exercer a nossa insignificância. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós devemos reconhecer o quanto nós somos insignificantes. Por isso Osé nos diz, olha, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quanto mais você conhece, mais prepotente você vai ser, não, mais humilde você vai ser. Amém? Quanto mais, eu sou o crente que tem poder, que tem experiência. Pois se mede o crente da experiência, da comunhão para com Deus, do conhecimento para com Deus, sabe o que? Da simplicidade que ele tem. Quando você vê um pastor intitulado com um anel do dedo, parecendo uma chapuletana, como diz o Matoto, dizendo que eu não sei o que, meu currículo é esse, eu sou homem de fogo, eu tenho comunhão com Deus, despreze ele. Porque quem é, não mostra quem é, simplesmente é. Mas alguém vai dizer, aquele é um homem de Deus, aquele tem comunhão, aquele tem unção, aquele tem determinação. Amém, amados? Não queira você ter as suas prerrogativas e se exibir por tais prerrogativas, porque a Bíblia é categórica, porque aqueles que se exaltam, Deus faz o quê? Humilha. Porém, aqueles que humilham, Deus o exalta. Amém? É bem claro, entra no teu quarto, fecha a tua porta e orarás em secreto. Olha aqui, liga comigo. Quarto, porta, secreto. E a porta é o quê? Aberta, escancarada, de vidro.
visível, uma porta fechada. Essas 3 palavras elas nos remetem a coisas de intimidade. Faça as coisas sem holofotes, sem botar o webcam ali para alguém ver. Não, faça, porque o Senhor que está te vendo, Deus te vê. Você crê nisso? Deus está vendo o teu pecado, mas também a tua luta. Deus está vendo o meu e o teu coração. Ele vai nos julgar, não a partir do que nós somos, na estética, no paletó, no visível, mas no coração. Amém, queridos? O teu Senhor, que te vê, que está em secreto, Ele te recompensará. Deus tem recompensa para aqueles que vivem em uma autêntica e real santidade. Amém? Viva uma vida, mas viva para o Senhor. Viva uma vida, mas em comunhão para com o Senhor. Amém, amados? Tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, orarás ao teu Pai que está em secreto. Teu Pai que te vê. E aí, eu queria mais uma vez destacar. Diga, Deus me vê. Deus está te vendo. Se existe uma frase que eu queria que você, como é que diz? Sintetizasse, levado a fundo. E não decorasse, mas aprendesse assim, que Deus está me vendo. Pensa numa coisa profunda, sabe disso? Deus tem um raio-x, Alexandre, ó. Quando ele passa, o scanner ali, ó. Ele vai vendo. E Deus está com o scanner dele, me vendo e te vendo. Isso deve ser motivo de temor. Amém? Isso é até motivo de que Deus tenha misericórdia. Faz com que eu viva uma vida em comprometimento para contigo. Porque tu estás me vendo. Vendo o que você está compartilhando, vendo o que você está comendo na internet, vendo o que você está lendo, vendo, ouvindo. Deus está te vendo. E vê, não simplesmente o vê visível, mas vê o pensamento, ó. Sondando o pensamento. Entra na divisão da alma e do espírito, onde nenhum scanner entra, nenhuma ressonância entra. Deus entra e vê. É perigoso isso. Isso deve fazer os nossos pés, tornozelo tremer e dizer, Ele está me vendo. E eu tenho que andar em santidade diante daquele que me vê. Amém? Amém, queridos? Terceira verdade, a oração agradável ao Senhor é a expressão do coração. Quantas pessoas expressam oração, mas vamos supor, vai orar, amado, querido, não sei o que. Olha, ele faz uma expressão que o cara diz, rapaz, me traduz o que ele está dizendo. Porque é uma expressão, né? Mas não tem nada proveniente do coração. Prega, ora, canta, faz todo aquele teatro, mas expressão nenhuma vindo de dentro. Uma lata vazia. E quanto mais vazia, mais o que? Mais barulho faz. E tem crente que é justamente esse tipo de crente. Só da gritalhada. Só do barulho, mas eu não estou dizendo que a gente não deve glorificar, seja alto, seja baixo, não importa. Mas eu quero dizer a você, tem que ser expressão do coração. Dê glória sim, mas quando a glória, você sentir a glória. Amém? Cante, mas cante com a alma. Pregue, mas pregue com a alma. Uma das pessoas muitas vezes fazem as coisas, mas fazem sem expressão de paixão. E quando a gente vê o verdadeiro crente, o verdadeiro pregador, a pessoa que de fato deve orar com o coração. Amém, amados? Por isso, sinceramente, eu sou contrário muitas vezes a muitas liturgias que você vai para um culto, você sabe o amém do início até o fim. A oração já está registrado, a pregação.
Eu quero dizer uma coisa a você: em dado momento, eu posso ter uma liturgia aqui de uma forma, eu posso ter uma forma de outra, mas Deus pode tomar e levar para outra coisa. Ou não pode? Eu não estou dizendo em culto bagunceiro, eu estou dizendo que muitas das vezes as coisas têm que ser expressão daquilo que você está sentindo, daquilo que você tem comunhão para com o Senhor. Eu não posso fazer uma pregação, não posso pegar uma pregação de alguém e pegar essa pregação e simplesmente colocar ali, dizer, eu vou pregar a parte, não, eu tenho que pregar a parte do que eu creio. Quantas pessoas pregam e não, eu creio que Deus cura, não acredito na realidade. Eu creio que Deus faz milagre, eu falo em fé, mas não vi fé. Prega, canta, ora tudo, mas não é expressão do coração. Amém? A oração do fariseu, do publicano é um exemplo desse. O fariseu se vangloriava, mas era expressão vazia. Mas diz que o publicano, ao orar, nem ao céu teve dignidade de olhar. Eu quero dizer a você: ore, mas não ore com a boca, mas sobretudo ore com a expressão do coração. Quer um exemplo mais disso? Ana orava. E quer que dizia o sacerdote ali? Está embriagada, não conseguia expressar, identificar a dor daquela mulher. Eu quero dizer a você que a verdadeira oração não é oração dos lábios, mas é oração da expressão do coração. E muitas das vezes nós somos hipócritas nas nossas orações. Como é que nós oramos? Deus, obrigado, entregue meu filho, obrigado, não sei o que, amém. A oração é a mesma coisa. A oração tem uma expressão de cada momento. Sabia disso? A oração tem que ser uma expressão do momento que eu estou vivendo. Se você está triste, você vai dizer ao Senhor, eu estou alegre. Obrigado, Deus, glória a Deus, porque na vida minha só tem vitória. Mentira, tem luta. E diga a Deus a luta. Mas em dado momento, eu e você, muitas vezes mecanizamos nossos momentos de orações para com o Senhor. Em dado momento, nós não queremos nem orar, e nós oramos de forma, para dizer que não está orando. Muitas vezes é melhor nem orar, mecanizado, se for assim. Diga ao Senhor duas palavras, mas duas palavras com sinceridade. Duas palavras que sejam expressão do seu coração, da sua dor, da sua alegria, da sua vida como um todo. Porque para Deus o que vale não é as palavras vazias, ocas da minha boca, mas é a expressão do meu e do teu coração. Aí Ele está registrando. Amém? Por isso, meus queridos, pense bem nisso. Quando orares, não useis de vãs, o verso 6, né? E o 7, quando orares, não useis de vãs repetições como gentios. Olha aqui, olha, não useis de vãs repetições. E quantos crentes repetem a oração? Vamos só o quê? Só aquela fita, aquele disco todo dia. Não. Todo dia, todo momento tem que ser uma expressão diferente. Por quê, pastor? Porque todo dia, todo momento eu tenho essas mutações, esses altos e baixos. Eu posso estar alegre hoje e amanhã triste. Amém? E na tristeza ou na alegria, eu tenho que expressar quem de fato eu sou. Amém? Incapaz, inútil, mas sempre dependente de Deus. Quando orares, não useis de vãs repetições, como os gentios. E aí ele usa dois tipos de pessoas, de classe. Os hipócritas e os gentios. Os hipócritas tidos como os religiosos, os farisaicos, os santarrão da história. Os gentios, aquele mais... Aí ele nem entende para os religiosos, nem entende para os que vivem uma vida sem religiosidade. Ele só vive uma vida em santidade. Amém? O desafio do crente não é tender nem para hipocrisia e nem para gentil, mas viver uma vida equilibrada em santidade, em sinceridade diante do seu Senhor. Amém, queridos? Por fim, a oração não tem como serventia para deixar Deus informado
mas a fim de nos transformar, ficando mais semelhante a Ele. Para que serve a oração? Deus só faz se eu pedir, porque Deus precisa saber o que eu estou necessitando. Não, Deus já sabe. Se Deus já sabe, por que orar? Sabe por quê? Porque a oração não é para transformar Deus, é para me transformar e te transformar. Amém? Tem crente que pensa que a oração vai mudar Deus e os projetos de Deus. Deus vai mudar. Não, Deus não vai mudar nada. Quem vai mudar é você. Você crê nisso? Vamos ver o que a Bíblia deixa bem claro acerca disso. Olha o verso 8, encerrando. Não vos assemelheis, pois a eles, esses eles, a gente pode dizer, tanto os fariseus quanto os gentios. Não pegue eles como modelo. O modelo não são eles, fariseus ou gentios. Não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que das vossas necessidades, antes que lhes peçais. Antes que você abra a boca, Ele já está sabendo. Porque Deus está sabendo a necessidade de eu falar com Ele? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque Deus tem necessidade de saber? Não. Quem tem necessidade sou eu. De ser o quê? Mudado, transformado. Esse é o grande desafio. Agora, muitos crentes acham que a oração serve para mudar Deus, né? Eu vou orar e Deus vai fazer. Eu sou um homem que tem comunhão com Deus, e quando eu peço, Deus faz. Deus não ia fazer, mas eu pedi, Deus vai fazer. Não, Deus, quando Ele diz, vou fazer. Pastor, e Deus quer fazer na minha vida e não quero orar. Ele vai criar situação para você orar. Eu não quero orar. Não tem problema, você vai orar. Porque Ele faz da forma que Ele quer, do modelo que Ele quer. Não é você que quer, é Ele que quer. Ele é Senhor. Amém? Aí entenda que a oração, ela não tem como finalidade de informar Deus, mas de me transformar mediante o seu querer e a sua vontade. Amém, queridos? Por fim, a parte de conclusão. Podemos pecar ao orarmos, analise bem, podemos pecar ao orarmos, alimentando a nossa ideia demoníaca de que temos algum mérito próprio. Sabia disso? Sabia que muitas das vezes a gente pode pecar por ser religioso, por se achar que tem alguma coisa. Olha, eu vim para a igreja, eu sou um crente que eu vou tomar ceia porque eu sou muito bonzinho. Deus, se existe um crente sumé, sou eu sou um crente dizimista, bom ofertante, obediente a isso ou aquilo, não é isso? Aquele cara que de fato eu necessito para ser salvo. Você guarda os mandamentos, já tem guardado todos. E muitas vezes nós pecamos nisso. Podemos pecar quando oramos, alimentando nossa ideia demoníaca de termos algum mérito próprio. O egoísmo e o orgulho devem ser banido da nossa vida, inclusive nos momentos de oração. Se existe um momento que a gente pode dizer que somos ególatras e egoístas, é quando nós oramos. Sim ou não? Parecemos ser o cara mais santo. A gente, quando os pecados, a gente não chega, Deus, olha, eu pequei, pronto. A gente não dá detalhe. Pastor, Deus quer detalhe? Quer. Mas a gente parece que tem vergonha de dizer a Deus os detalhes, mesmo ele sabendo, né? Senhor, perdoa. Egoísmo. A gente só pede para a gente. Primeiro, filho, esposo, não sei o que, casa. Quando lá na frente a gente lembra de alguém. De forma bem final, a gente dá um amém. Amém para fulano. Se existe uma das coisas que é notória na vida do cristão, de oração, é quando ele é movido pelo egoísmo e pelo orgulho. Até o orgulho de estar orando. E achar que ora mais, que é mais santo, que é melhor. E toda essa oração se esvai e se conduz em nada. Porque ele acha que ele é bom por si mesmo. E aí, meus queridos, o egoísmo e o orgulho deve ser banido da nossa vida, inclusive nos momentos de oração. E a partir de agora, eu vou usar uma fala de Lloyd Jones que diz: coisa alguma é tão
enganadora quanto à noção de que o pecado só existe em termos de ações. Entender que o pecado só é ação. Eu não fiz. Ou eu fiz, mas, na verdade. Mas aquilo que eu não fiz é tão pecado quanto aquilo que eu fiz que eu não deveria fazer. O pecado do pensamento. Quantas pessoas matou outro irmão? Quantas pessoas têm um orgulho terrível? Quantas pessoas têm um egoísmo? Quantas pessoas têm uma maldade? Não, eu não fiz nada, pastor. O problema está isso. Deveria fazer, mas não fez. E aí peca. E aí ele prossegue, o pecado é um estado do coração. O pecado é algo que nos segue até na própria presença de Deus. Dá para entender essa gravidade? O pecado. Aí eu estou orando, e na oração eu posso estar pecando sim. Orando e ao mesmo tempo pecando. Porque esqueceu de amar, de cuidar, de chorar por alguém. O pecado de omissão, bem como o pecado de comissão. E aí o Lloyd Jones prossegue. Diz assim, olha, o pecado é um estado do coração. O pecado é algo que nos segue até a presença de Deus. Há uma maneira errada de orar. Sua falha essencial é quando ela se volta para dentro de si, tornando-se a concentração da atenção daquele que está orando, ao invés de concentrar-se naquele para quem a oração está sendo dirigida. No lugar de eu centralizar em quem está orando, a quem eu estou orando, eu centralizo em mim que estou orando. Quando você orar ou fazer qualquer outra coisa, não volte os olhos para si, mas volte os seus olhos unicamente para Cristo. Amém? E o teu desafio é viver essa vida de oração, mas não achar que a oração por si só é algo que eu tenho um mérito de estar diante de Cristo. Amém? Por fim, a aplicação, meus queridos. A verdadeira oração não é a expressão do exibicionismo humano, baseado nos méritos, mas no reconhecimento da nossa incapacidade frente à grandiosidade infinita de Deus. A oração não tem serventia para mudar Deus. Ele é imutável. Serve sim para me transformar, tornando-me mais semelhante a Ele. Não para ser igualar-se a Deus, porém temos plena consciência de que sempre seremos servos. Em síntese, a oração não é para me mudar, mas para te mudar e tornar muito mais parecido com Deus. Não para ser igual a Deus, porque jamais seremos deuses, mas simplesmente para reconhecer que somos eternamente servos. Servos e unicamente servo. Deus te abençoe, te ajude, para que verdadeiramente nós possamos entender que Ele sempre será o Senhor e eu sempre serei infinitamente e unicamente servo. Amém?